Marcar um golo é por norma sempre sinal de festejo, pois afinal de contas estamos a falar do pão que alimenta o futebol e no meio de tanto golo há festejos para todos os gostos, desde o sim de Cristiano Ronaldo ao clássico porque será de Mário Jardel. Quando me refiro ao futebol português, incluo desde momentos nas nossas competições internas até internacionais portugueses a jogar fora de portas. O que importa é que, de alguma maneira, estes momentos tenham uma costela lusa, se assim quiserem. No vídeo de hoje vamos ver as celebrações mais icónicas do futebol português pela sua criatividade ou pela sua intemporalidade que as caracterizam. Para os que assistiram são fardos fotográficos que ficarão para sempre retidos na sua memória. Para quem os vê pela primeira vez pode observar a sua beleza. Vamos começar com o nosso orgulho, Cristiano Ronaldo. Cada vez que Cristiano marca um golo, celebra sempre da mesma forma. Dá um salto, faz um movimento com os braços de cima para baixo e solta o famoso sim! Numa entrevista ao canal do YouTube do site Soccer.com, o capitão da seleção nacional que representa a Juve explicou a origem desta celebração. Cristiano afirmou que a primeira vez que festejou desta maneira foi contra o Chelsea, quando representava o Real. Não se lembra como ocorreu a ideia, simplesmente marcou e foi algo natural que aconteceu. Ele que depois viu-a em casa, gostou e reparou que os adeptos também apreciaram e começou a adotar este festejo. O jogo em causa aconteceu na pré-temporada de 2013-2014, numa partida do torneio internacional Champions Cup, que terminou com o triunfo do Real por 3-1, com um bis de Cristiano Ronaldo. Na mesma entrevista, CR7 elegeu ainda o craque do passado com quem gostaria de ter jogado e não teve dúvidas em afirmar: se pudesse voltar atrás, há muitos jogadores com quem gostaria de ter atuado, mas vou escolher um do meu país que morreu há alguns anos. O Eusébio é um dos símbolos de Portugal e uma pessoa incrível. Gostava de ter podido jogar ao lado dele na seleção portuguesa. Mas, além disso, Ronaldo já teve uma panóplia de festejos no mínimo polémicos. Por exemplo, depois de responder com um hat-trick ao 2-0 do Atlético na Champions, o internacional português festejou com uma provocão a Simeone. Outro festejo que ficará na história aconteceu em abril de 2012, depois do gol magnífico que arrumou o Barça. Cristiano correu ao longo da linha de fundo, acenando um gesto de calma e de liderança, dando origem ao mítico Calma. Muitos outros podem ser enumerados aqui, como a resposta à provocação de Joseph Blatter em 2013, onde CR7 faturou contra o Sevilha e fez continência. Já na qualificação para o Mundial de 2014, Cristiano meteu a Suécia no bolso com um hat-trick e gritou no seu último: "Eu estou aqui". Quem também teve muitas vezes de dizer presente de quinas ao peito foi Pedro Pauleta. O seu típico festejo, uma corrida desenfreada de braços abertos para representar o Açor da sua tão querida região autónoma e com a evidente felicidade estampada no rosto, é algo que virá sempre à memória quando pensamos num dos melhores avançados do século XXI. De uma família humilde para milhares de adeptos, desde Espanha à França aos seus pés, um matador que assombrava os adversários com um sorriso na cara, um artista que se refugiava na sua simplicidade para criar autênticas obras de arte, um mágico que se limitava a ser feliz fazendo o que mais gostava. Simplesmente Pedro Pauleta. Por falar em ser feliz a fazer golos, lança o nome de Mário Jardel. Será do Guaraná. A frase estava exposta numa camisola que Super Mario mostrava sempre que marcava pelo Sporting. Se era do Guaraná, nós não sabemos, mas seria seguramente pela sua capacidade de fugir aos adversários, pela noção e percepção de atacar a bola no tempo certo, pela apurada, elevada e fantástica finalização que tinha e porque voava sobre os centrais, como um dia escreveu Carlos T. Mas enquanto uns preferem voar entre os centrais, outros preferem disparar de outras maneiras, faço-me entender. Muito antes de Jonas ser apelidado Pistolas, já outro brasileiro tinha tido sucesso a disparar em relevados portugueses.
Chegada a Portugal em 1998 para ingressar no Sporting Clube de Braga, Elpidio Silva começou a dar nas vistas por ser um avançado possante que ao mesmo tempo marcava muitos golos. Foi para o Boa Vista, onde ganhou a fama de pistoleiro e ajudou os achadrezados a conquistar o seu primeiro e único campeonato nacional. Esteve na Champions e saltou para um dos grandes em 2003, mas não foi feliz no Sporting porque era tapado por Lietzen. Acabou por ser emprestado ao Guimarães, onde ainda foi uma grande ajuda, mas depois desapareceu do futebol português. Contudo, o seu festejo será para sempre relembrado. Depois de marcar, o pistoleiro sacava das suas armas e disparava para todo o lado, limpava o fumo das pistolas à Lucky Luck e voltava a guardá-las no coldre. Uma imagem que podia voltar a repetir-se se o goleador voltasse a Portugal. E acreditem que há clubes a precisar. Quem esteve para regressar ao futebol português foi Hulk, ele que em 2010, mais precisamente na 10ª jornada do Campeonato Português, ajuda o Futebol Clube do Porto a bater o Benfica por 5-0. Nessa noite, Hulk visou e depois do seu segundo gol tirou a camisola e fez jus à sua alcunha. O brasileiro demonstrou todo o seu poderio físico, como CR7 também já o fez, marcando uma noite histórica para os portistas numa imagem que ficará sempre na memória. Outra celebração que não será esquecida ocorreu durante a temporada passada. O festejo de João Félix com o seu irmão mais novo, na sequência do terceiro golo do Benfica, foi uma das imagens do duelo entre as Águias e o Vitória de Setúbal. Na altura, o agora avançado colchonero fez questão de partilhar o momento nas suas redes sociais, deixando a dedicatória sempre por ti. A próxima celebração icónica do futebol português pertence a Bruno Fernandes. Um gesto de brincadeira com a filha foi o suficiente para se tornar uma das imagens de marca de Bruno Fernandes. As inúmeras vezes que repetiu o gesto levaram a que ficasse eternizado, assim como as suas exibições de leão ao peito. Um senhor jogador em que o seu festejo, apesar de criativo e icónico, é muito redutor para o futebol que tem dentro de si. E por falar para dar tudo o que tem dentro de si, Éder, no pontapé que nos tornou campeões europeus em 2016, consegue refletir toda esta atitude. 6 golos em 13 jornadas pelo Lille foram os números que convenceram Fernando Santos a chamar Éder para o Europeu de França. Convocatória essa que nos trouxe o mais belo dos sonhos até então. Além do gol da sua carreira, fica na memória a forma como Éder festeja, com uma luva branca. Porquê? Segundo o atleta, a sua comemoração está relacionada com as adversidades que passou na vida e que o relembram todos os dias para trabalhar arduamente. Um sinal de paz e tranquilidade consigo mesmo pelo que passou, pelo que vive e pelo que lhe reserva o futuro. Futuro que tem estado incerto para José Mourinho no comando dos Spurs e que está longe da alegria vivida quando passou pelo Teatro dos Sonhos, quando estava ao leme do Futebol Clube do Porto. A épica corrida louca de Mou, a 9 de março de 2004, no gol de Costinha, já no último minuto, ao United fez disparar o técnico para a fama e depois para a conquista dessa mesma Champions. Começou com Mourinho a saltar como uma mola do banco, a seguir ao gol de Costinha, correu o campo todo até abraçar os jogadores. O empate, 1-1 no final do jogo em Old Trafford, eliminava o United e colocava o Porto nos quartos de final da Champions. Mas não é a única de Mourinho, porque ao serviço do Inter, quando regressou a Camp Nou, ele que era auxiliar técnico de adjunto de Bobby Robson no Barcelona durante os anos 90. Mourinho parece ter saído da Catalunha com algum pó ao clube. Sempre que o português encontra o Barça em competições, as coisas ficam meio intensas. Em 2010, enquanto treinador do Inter de Milão, Mourinho eliminou os catalães nas meias finais da Champions em pleno Camp Nou e correu para o relvado para comemorar como se tivesse feito o gol da vitória. Alguns jogadores do Barça, como Víctor Valdés, tentaram conter o técnico à força. No entanto, não havia como parar os festejos do português. Contudo, nem todas as comemorações deixam boa memória e por isso quero destacar aqui 2 momentos que foram bastante infelizes. O primeiro já foi há alguns anos, é preciso recuarmos até ao ano de 2013. O internacional português Dani gerou grande polémica quando recriou o festejo de George Finidi no Dragão, quando marcou na vitória 3-1 do Zenit sobre o Futebol Clube do Porto. O festejo à cão valeu duras críticas do então treinador do Porto, Vítor Pereira, e uma crónica portista, apelidando-o de imitador de cães. O jogador defendeu-se, afirmando que dedicou o golo aos filhos porque tinha oferecido
um cão aos mesmos. Este gesto que não será um momento a recordar no palmarés de Dani, ele que acabou por ter uma exibição muito pouco conseguida na eliminatória seguinte. A segunda comemoração é para mim a pior do futebol português. Ocorreu em 2014-2015 e o nome do seu autor é Dali Gbal. O jogador costa-marfinense, agora com 34 anos de idade, que na altura representava o Friamundo, marcou o gol do empate da equipa frente aos Chaves na segunda liga, mas foi expulso imediatamente a seguir por mostrar o rabo nos festejos. Imagine-se, uma atitude que levou o juiz do encontro a mostrar-lhe o cartão vermelho direto. Por incrível e apesar da gravidade das provocações, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol atribuiu apenas um jogo de suspensão a Dali. Campeões, como já é habitual, quero saber as vossas opiniões para fechar o vídeo a estas 3 perguntas. Qual foi o festejo que mais gostaste? Adicionavas outras comemorações a esta lista? Quero saber os festejos preferidos do futebol português aqui embaixo na caixa de comentários. E por último, para ti, qual é que achas que deveria ter sido a suspensão de Dali Gbal? Volto a recordar, ele que mostrou o rabo depois de festejar o seu golo. Quero muito saber as vossas opiniões. Cheguem-lhe aí, família MTL. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.